E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para te ajudar a montar seu cronograma de estudo para o Enem 2023. Então se você está perdido, fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comente, compartilhe o vídeo com os amigos. E tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte, meu povo, vamos lá. Eu fiz até um esboço aqui, um rascunho, para vocês terem uma noção, mas isso aqui é opcional, vocês podem fazer do jeito que acharem melhor. Isso aqui é só para explicar mesmo nesse vídeo como é que vai funcionar. Eu acho que primeiro, né, a gente tem que falar dos assuntos que são mais cobrados, porque a partir daí a gente consegue traçar uma estratégia, um norte. Aqui no canal também já saiu um vídeo novo falando sobre isso, né, o que estudar para o Enem 2023, então se você não viu, dá uma olhada depois. Então aqui eu vou passar de uma forma bem superficial, né, eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui na tela, para você colocar salvo no seu cronograma de estudo, né, quando você estiver estudando. Então, em linguagem, a gente tem variedades linguísticas, arte e cultura, estratégias argumentativas, interpretação de texto, linguagem digital, figuras de linguagem, funções da linguagem, gêneros literários e escolas literárias. Depois, em matemática, a gente tem matemática básica, trigonometria, PA e PG, porcentagem, função do primeiro e do segundo grau, matemática financeira, conjuntos, logaritmos, análise combinatória, matrizes, probabilidade, interpretação de dados, né, interpretação de texto também e de gráficos, escala, grandezas proporcionais, gráficos e tabelas, estatística, geometria analítica, plana e espacial. Em humanas, a gente tem na parte de história geral, pré-história, Egito Antigo, Mesopotâmia e Pérsia, Iluminismo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Grécia Antiga, civilização romana, era napoleônica, neocolonialismo, Império Bizantino, sistema feudal, Primeira Guerra Mundial, socialismo, totalitarismo, Baixa Idade Média, Renascimento, mercantilismo, absolutismo, Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, nazifascismo e Guerra Fria. Já em história do Brasil a gente tem expansão mercantil, grandes navegações, regime militar, sistema colonial, expansão territorial, economia mineradora, era Vargas, processo de independência, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, república da espada, república oligárquica. Em humanas também na parte de geografia a gente tem agricultura, geografia urbana, geografia populacional, globalização, cidadania, cartografia, estrutura da terra, fontes de energia, questão ambiental e atualidades. Então vão tirando print aí, certo? E por último, em humanos a gente tem filosofia e sociologia, que englobam todos esses assuntos, né? Como está aí já na tela para vocês. Que é a escola helenística, racionalismo moderno, escola sofística, Aristóteles, Sócrates e Platão, filosofia medieval, filosofia moderna, escola de Frankfurt, Immanuel Kant, Nietzsche, sociologia contemporânea, cidadania, cultura e educação, política, poder e Estado, capitalismo, economia e sociedade, indústria cultural, Max Weber e o mundo globalizado. E por último, em natureza, a gente tem química, biologia e física, certo? Em química, como você já pode perceber, nós temos estudo da matéria, estrutura atômica, tabela periódica, reações orgânicas, química ambiental, funções inorgânicas, estequiometria, solubilidade, termoquímica, cinética, equilíbrio químico, equilíbrio iônico, eletroquímica e química orgânica. Na parte de biologia, a gente já tem em relação à química até menos, né? Que é origem da vida, ecologia, bioquímica, citologia, parasitologia, metabolismo energético, histologia, genética, biotecnologia, taxonomia sistemática, reinos biológicos, biomas e fisiologia humana. E por último, para a gente finalizar aqui em natureza, na parte de física a gente tem unidades de medida, movimento e lançamentos, né? MRU, MRUV, dinâmica e leis de Newton, equilíbrio, hidrostática, trabalho e energia, gravitação, termologia, óptica geométrica, ondas, eletrostática e eletrodinâmica. Então aqui mesmo a intenção é só para você tirar um print para isso te guiar quando a gente for montar o cronograma de estudo. Mas por que isso? Porque a gente precisa desse suporte, né, dos assuntos que são mais cobrados. Vocês tiraram um print aí. Porque quando a gente for montar agora o cronograma de estudo, a gente vai ter uma base, a gente vai ter uma noção de como estruturar. Aqui eu peguei na folha de ofício mesmo, né, eu coloquei de segunda a domingo, né, para montar o cronograma de estudo, e eu vou te explicar basicamente como eu fiz, né? Como eu montei o meu cronograma de estudo. É muito particular, não tem como eu chegar aqui e falar assim, ó galera, é para você seguir à risca isso aqui que eu tô te falando. Não é. Por que não é? Porque cada um tem uma realidade, tem uma rotina, tem hábitos totalmente diferentes. Eu sou muito mais produtivo de manhã do que à noite. Você aí pode ser muito mais produtivo à noite do que pela manhã. Então eu não posso chegar aqui e falar que existe um único cronograma certo de estudo. Não existe. O que você tem que fazer é pegar as minhas dicas também de outros estudantes aqui no YouTube,
que provavelmente também já deram dicas sobre como montar o cronograma de estudo, e você mesmo criar o seu. Então assim, ou então até você testar, você pode até testar o meu modelo, o meu cronograma de estudo na verdade, e ver se funciona também para você. E você pode mudar algumas coisas também. Então tente pegar essas dicas e usar a seu favor, né? Usar da melhor forma possível e que se encaixe principalmente na sua rotina, porque só você sabe como funciona para você. Então é muito importante que você tenha essa noção e essa clareza, né? Não é para você seguir a risco um cronograma de uma outra pessoa sem primeiro fazer um teste. Então faça uma experiência, sabe? Teste uma semana, 2, veja se funciona, o que você pode melhorar, como você pode mudar. Então é dessa forma que você monta o melhor cronograma de estudo. Mas vamos lá, vou falar o que eu fiz. Eu estou vendo aqui, né, de segunda a domingo. E aí, como eu montei meu cronograma de estudo? Primeiro, eu peguei os assuntos, né, como eu coloquei aqui na tela para vocês. E aí, eu fui observar o meu rendimento nas minhas notas, né. Seja uma dica para a galera que já fez o Enem, né, já tem uma noção como funciona. Bom, eu quero fazer medicina, um exemplo. Para passar em medicina, eu tenho que focar mais também onde? Em natureza, né, por conta das instituições, a questão do peso, tudo aquilo que vocês sabem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizar natureza e redação. Redação sempre. Coloquem isso na cabeça de vocês. Redação é muito importante em qualquer área. Você precisa ir muito bem em redação. Mas aí o que eu fiz então? Bom, meu objetivo aqui é estudar de segunda a domingo. Eu posso estudar de segunda a domingo. Tem gente que não pode, né? Por conta de trabalho, por conta de outras atividades, enfim. Então isso também é um outro critério, outra coisa que também, quando você vai montar seu cronograma de estudo, você tem que pensar, né, na sua rotina, porque, por exemplo, às vezes você trabalha de tarde, né, ou então, às vezes você tem algo assim, compromissos, né, final de semana. Então, assim, você tem que adaptar o seu cronograma de estudo de acordo com a sua rotina, com a sua semana. E aí, como eu estava só estudando para o Enem, né, aqui estudando em casa e tudo, eu estudei de segunda a domingo, certo? E aí o que eu fazia? Eu sabia que sexta, sábado e domingo eram os dias que eu tinha mais dificuldade para estudar, porque eu estava com preguiça, não queria, né? É final de semana, eu queria sair, enfim. Então o que eu fazia? Eu deixava para estudar os assuntos que eu tinha mais facilidade, que eu mais gostava, que era redação e matemática. Então eu ficava fazendo só as questões de matemática, fazia vários simulados de matemática no final de semana e estudava redação, fazia redação no final de semana, porque era como se fosse um lazer, era divertido para mim. Eu não via como algo chato, não era algo desgastante. Em compensação, a natureza, que eu já sempre tive muito mais dificuldade, principalmente a parte de química e física, que eu tinha dificuldade. Então o que eu fazia? Eu deixava para estudar esses assuntos que eu tinha mais dificuldade no início da semana, porque eu já tinha recuperado minha energia no final de semana, e aí eu estava com tudo, né, com energia lá em cima para estudar no início da semana esses assuntos que eu tinha mais dificuldade. Então isso é a primeira estratégia para você montar seu cronograma de estudo. Deixe para o final de semana os assuntos que você tem mais facilidade, que você mais gosta de estudar. E de segunda a quinta, os assuntos que você tem mais dificuldade. Uma outra coisa também, né? Além disso, de você separar de segunda a quinta e de sexta a domingo, né? Sexta a domingo, os assuntos que você tem mais facilidade. De segunda a quinta, os que você tem mais dificuldade. O que eu fazia? Tem gente que gosta muito de misturar, por exemplo. Segunda estuda matemática, humanas e redação. Sabe? Mistura as áreas. Todos os dias. Eu nunca gostei disso. Eu, na verdade, comecei a fazer isso, mas depois eu parei porque não estava... Assim, a maioria das pessoas que deram dicas aqui no YouTube, que no tempo aí que eu peguei essas dicas e eu comecei a aplicar, falavam isso. Ó, mistura, coloca matemática, estuda matemática de manhã, de tarde estuda biologia e de noite estuda química. Ou então estuda geografia. Eu nunca gostei disso, porque não funcionava pra mim, eu não conseguia misturar, tipo... De manhã eu estudava uma coisa depois, e isso, a gente estuda isso na escola, né? Dessa forma. E eu nunca me senti confortável estudando desse modo. Então o que eu fiz para melhorar, né? Para mudar? Eu coloquei, cada dia da semana, uma disciplina diferente. Então, por exemplo, na segunda-feira eu só estudava natureza. Na terça, natureza. Na quarta, natureza. Aí na quinta eu estudava humanas. Por que eu estudava essa parte aqui só natureza? Porque eu tinha mais dificuldade das áreas, né, do Enem, que são natureza, linguagens humanas, matemática e redação. A área que eu tinha mais dificuldade era natureza. Então eu deixava de segunda a quarta, né, para estudar natureza. Normalmente eu estudava sempre segunda biologia, terça química e quarta física. E aí quando chegava quinta, sexta, sábado e domingo, eu pegava o que eu mais gostava, né? Quinta eu estudava humanas, sexta humanas e linguagem, né, revezava. Sexta, sábado e domingo, como eu falei, só matemática e redação.
Então era isso que eu fazia, entende? Eu só estudava no dia todo só aquilo ali. Pronto, tenho noção dos horários, né, de como estudar, dividir, né, os dias certos, que área estudar, que área priorizar. Agora vamos lá. Outra coisa muito importante também quando você vai montar seu cronograma de estudo é você não ficar preso na teoria. Quando você estiver estudando, certo? Quando você for montar seu cronograma de estudo, não é para você ficar focando só em videoaula. É para você estudar, deixa para você, por exemplo, pegar uma videoaula de manhã cedo, pela manhã, se você pode estudar pela manhã. Tente estudar pela manhã com videoaula e de tarde e pro final da tarde, né, à noite, faz questão, exercício. Normalmente, pela manhã, no horário que você está mais disposto, é onde você tem que focar na teoria, certo? Por quê? Porque ali você vai conseguir absorver as informações quando você não entende do assunto. Quando você está mais cansado, dificilmente você vai entender aquele assunto. Principalmente se for um assunto difícil, chato, que você não entende muito. Então, por exemplo, eu já nunca ia pegar uma videoaula para estudar à noite, porque eu ia estar cansado, eu ia estar com sono. Então, como é que eu ia estudar, ia pegar uma videoaula, ou então pegar a teoria de algum assunto que eu tinha dificuldade pela noite? Eu não ia entender nada, eu ia estar cansado, com sono, ia ser muito desgastante. Então, eu sempre deixava para pegar justamente os assuntos que eu tinha mais dificuldade, que eu não entendia a teoria, a base, que eu tinha uma base precária, sempre pela manhã e de preferência de segunda a quinta, porque são os horários, segundo a minha realidade, a minha rotina, né, a forma como eu prefiro, que eu estava muito mais disposto. Então foi basicamente isso que eu fiz com o meu cronograma de estudo. O ideal também é que você coloque isso aqui em um lugar que dê para você visualizar no seu dia, quando você estiver no seu quarto, porque isso também te dá noção assim, né, do que você tem que fazer, das suas obrigações. Isso é muito legal. Você pode se planejar também semanalmente. Você pega no domingo à noite e planeja a sua semana, o que você vai estudar, né, em cada dia. Você coloca, você organiza, pega os assuntos. A lista que eu coloquei aqui no início do vídeo, você pega. Então, tipo, se segunda você quer estudar matemática, você já pega o assunto daquele cronograma, né, dos assuntos que eu te mostrei, e já coloca um tópicozinho assim de que assunto vai ser, qual assunto vai ser, quantas questões você vai fazer, né? Você colocar, hoje eu vou estudar matemática básica e eu quero resolver 10 questões de matemática básica. Aí você coloca, certo? Então você planeja a sua semana. É muito legal também quando você tem isso, um planejamento diário, porque antes, uma noite anterior, você já tem noção do que você vai fazer no outro dia. E isso é perfeito também, é maravilhoso, porque você consegue ter uma clareza, uma noção mesmo do que vai ser feito, você não procrastina, você está ali focado. Então tudo isso contribui, né, para o seu rendimento e para o seu processo mesmo de preparação para o Enem 2023. Então tá aí algumas dicas, né, do cronograma de estudo. É bem tranquilo, não tem muito segredo. Cronograma de estudo, assim, é só uma folha de ofício, você colocar os dias da semana, pegar os assuntos que são mais cobrados, priorizar, ter essa noção mesmo, essa clareza de que você tem que focar nos assuntos que você tem mais dificuldade, principalmente agora no início do ano, né, já que você tem um bom tempo aí para ir se preparando, estudando para o Enem 2023. E do meio do ano para o final, né, na reta final do Enem, aí que você foca em simulado, em fazer questões, mas esse é assunto para outro vídeo. Como eu falei novamente, não tenta se prender a um único cronograma de estudo. Crie o seu próprio cronograma de estudo, seu próprio modelo, porque cada um tem uma realidade, tem uma rotina, né, hábitos totalmente diferentes. Então o ideal é que você pegue mesmo essas dicas e que você deixe a sua cara, né, o cronograma de estudo do jeito que você acha mais legal e mais coerente para sua rotina, para sua realidade. Então é isso, galera. Não tem segredo mesmo, é super tranquilo. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham ficado com alguma dúvida, falem nos comentários. Vou aproveitar também, vou deixar o link aqui na descrição dos meus materiais de estudo, que por sinal, no Manual do Enem, né, que é um desses materiais aqui, tem o cronograma de estudo também, com a sugestão de divisão semanal de estudos. Então tá um manual bem legal, bem explicativo mesmo, para vocês terem acesso, né, vocês usarem como material de estudo, nesse processo mesmo de preparação para o Enem 2023. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, obrigado, de verdade, por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.